Bene nha, faz tu muda isso não é que Copacabana, é que dá mesmo, mas já quase que não triste, não é rinho, é já como já tu, é que tu é que ideia de faz tu é que por nha, bairro aqui né, mas agora de todo dia camarim é que não vai por terra, não, aí presente né, tona, que mais tona, velho, né, que ideia de é que né. Rồi, có đi mọi chả nữa là ya, em là ya betania. De chama e pastor Modestino. De choro bairro de Copacabana ni. Vi, pe bao chỉ mà nó. De nó choro mọi nhà đi giáo vào ningo. Ere cũng anh ấy bairro cái gì đó nó vậy cái tao vi nó là amare cái. Nó tới đây này nó chạy ini chỉ cái đó là nghe mấy vị amare. Nó nghe mà giờ vui giờ ia này ai cái itau mà nó giáo. Quatro tinha comunidade tão manana já houve presente e maka bacawene do jaguama tao na mata ya no tanya tori amare no tiri vai tu maka te tar dauniga ine tau na jau gue ia amare di emana tane to panai aku tana a ia nya aya chau chau mu tu mari mani na mati nyata mani kan. Ko ma